Oi, gente! Hoje no Livro Aberto eu vou resenhar o livro Em Algum Lugar do Paraíso, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, é um livro de crônicas, contos, histórias curtas. E eu já li, eu tenho aqui uns 3, 4 com esse livro do Luiz Fernando Veríssimo. Eu nunca tinha resenhado, porque eu não tinha canal na época, eu teria que reler de novo. Então eu vou resenhar e vou contar uma dessas crônicas que eu gostei. Gostei de várias, na verdade. Bom, ele fala que tem uma crônica que ele fala das estações do ano, né? Que ele gosta muito do verão, né? Mas que o inverno é o preço que se paga para ter o outono, né? Mas que ele gosta também muito do outono. Ele fala assim que o que ele gosta do verão mesmo era da infância dele, quando ele ia pra praia quando era criança, né? Então é isso que ele sente mais falta, que ele mais gosta do verão. Tem um outro, uma crônica aqui, um conto, na verdade, que eu gostei bastante, que é o Pato Donald, que é um homem que ele começa a entrar assim em parafuso com ele mesmo, porque ele fala para a mulher dele que ele nunca entendeu o que o Pato Donald falava no desenho. Daí a mulher dele fala, mas isso não tem importância, né? Mas ele começa a ficar com aquilo na cabeça, que ele nunca entendia o que o Pato Donald dizia. E ele fica assim, assim, tipo, pensando em. Ela pensa que ele devia até ir num analista, num psiquiatra, porque ele não devia estar preocupado com isso, porque ele não entendia o que o Pato Donald falava. Outra coisa que ele fala era do novo milênio. Eu não sei bem quando que esse livro foi lançado, mas ele fala que estava chegando o novo milênio, que era os anos 2000, né? Então eu acho que foi lançado ali em 2000, um pouquinho antes. E ele fala, né, que provavelmente ninguém que está no novo milênio vai ver o fim do milênio, porque a gente tem uma vida assim muito curta, assim, no máximo algumas pessoas conseguem chegar ao 100, né? Mas assim, um milênio, 1000 anos, assim, tipo. Então, dificilmente, se for ver, é pouco. A gente tá falando com a minha mãe que é pouco mesmo, né? Se for ver, porque a gente tem um século, a gente vive no máximo um século, quem consegue chegar aos 100, e é muito sofrido também chegar aos 100. E a gente vive pouco pro tempo que a gente não existia, bilhões e bilhões de anos, e pro tempo que o mundo vai existir, continuar existindo quando a gente não estiver aqui, a gente vive pouco, né? Então, tipo, muito menos que uma estrela que vive bilhões de anos. Então, uh, uh, isso faz a gente refletir. E aquele fato aí do casamento que ele se casou, não sei se a mulher dele gostou muito, principalmente porque naquela época a única maneira de tu fazer sexo era casando, no tempo dele, né? Então, tipo, ele se casou assim, principalmente por causa disso. E ele fala que quando ele era jovem, assim, das tentativas de namoro, de engatar uma relação sexual, de como era difícil abrir um sutiã, e ele fala que minha adolescência foi um martírio. Me lembro dela como única e interminável tentativa de desengatar sutiãs. Os sutiãs eram presos atrás de 1000 maneiras, ganchos, presilhas, botões e solda. Você precisava um curso de engenharia para desengatá-los. Então, outra coisa, assim, outro conto que ele fala também aqui é tipo o cara assim fala, tipo, o cara não, tinha um cara que ele tava assim, tipo, uma mulher no prédio, né? Ela falou que um cara no prédio, na verdade, tinha passado a mão na bunda dela. Ela queria que o marido dela tirasse essas caras, né, com o cara. Então, o que o marido dela fez foi. Era um senhor de idade. Foi também dar um apertão na bunda da senhora, que é uma senhora de idade. Daí ela pegou e virou para trás e falou que o marido dela não estava em casa tal dia, ele ia pro poker, alguma coisa assim. Daí ele pensou, bah, quer dizer, ela gostou. Ele virou para trás, né, pensando que ela ia ficar brava, né, e ela gostou, falou até o dia que o marido dela não ia estar. Então, essa situação. E tem também um conto aqui que é engraçado, que é de um homem que ele é apaixonado pela mulher do amigo dele, mas quando ela tá grávida.
Tipo, quando ela tá grávida, ela fica linda, e ele acha assim que ele começa a gostar dela e ele insiste para que o amigo tenha mais filhos e o amigo já tem 4. Ele não quer ter mais e ela também não quer mais engravidar. Ele diz que ele fala, né, tentar assim explicar que esse negócio de natalidade de tá por fora, que é porque ele quer que ela fique grávida de novo, porque ele acha ela apaixonado por ela grávida. Bom, o conto que eu ia contar, na verdade, é um conto assim que lá na Galileia, que é sobre Jesus, né, ouviu-se uma conversa, um burburinho de que tinha um homem que estava transformando a água em vinho. E as pessoas ficaram assim, tipo, e multiplicando pães, que era Jesus, né? Então daí um dia esse homem entrou nessa venda, e ele viu que aquele homem era aquele homem que ele estava falando. Então ele pegou e entrou e ele pegou e passou a mão no pão, multiplicou o pão, passou a mão no peixe, multiplicou o peixe e transformou a água em vinho. Daí ele falou, é você, né, que é o homem, né, da Galileia que estão falando. Daí o dono da venda, assim, achou que propôs um negócio para ele. Assim, tipo, de ele trabalhar ali, tipo, para ele dava 20% dos ganhos se ele multiplicasse sempre o pão, o peixe e o vinho. E daí ele ia economizar em leite, em peixe, em tudo, né? Então, daí o homem falou que não, que o Jesus, né, que era a missão dele na Terra era outra, né? Ele falou: "Te dou então 40%". Não, te dou 50%. Ele falou que não, que a missão dele, na verdade, era salvar a humanidade. Daí, tipo, né, que era pregar, assim, falar sobre Deus e salvar a humanidade. E o homem começou a falar para ele, né, que seria bom ele aceitar a proposta dele de trabalhar ali em sociedade e ele podia ficar morando por ali, que daí que se ele ficasse com isso de querer salvar a humanidade, ele ia ser executado, quem sabe, ele ia ser preso e quem sabe até executado. E esse negócio de salvar a humanidade não era bom porque a humanidade não merecia e não merece mesmo. Então, tipo, e ele falou assim que isso ia ser em vão, mesmo que ele morresse pelos pecados da humanidade, as pessoas iam continuar pecando, iam continuar a mesma coisa, ia ser em vão, né? E a gente vê que né? Porque não mudou muito. Então, tipo, ele falou que pra ele ficar ali, que ele podia casar, ter filhos e viver uma vida tranquila. E ali, tipo, e nessa sociedade não precisava desse martírio. Então ele decidiu ficar, mudando completamente a história, né? Ele decidiu ficar ali, realmente entrar em sociedade, quem sabe casar, ter filhos. Eu gostei desse conto. Não, na verdade eu gostei de vários, eu gostei bastante desse livro. Agora eu vou ficar a dica, eu vou mostrar que eu tô lendo. Na verdade, eu tô lendo dois devassos, né? Porque eu tava até falando que eu Marquês de Sade e o Bukowski. Então eu tô lendo esses dois livros e que eu terminar de ler primeiro eu faço a resenha. Então, obrigado. Se você não for inscrito, se inscreva. Tchau!